O Iluminuras de hoje discute imunidade tributária para o terceiro setor. Autores de um livro sobre o assunto, os advogados Renata Lima e Guilherme Reis detalham a obra e falam sobre autores e temas preferidos. Antes, a conversa é com a romancista Marta Fagundes, autora de uma trilogia que tem o universo jurídico como ponto de partida. Formada em letras e em fisioterapia, Marta tem 5 romances lançados. 3 deles têm o direito como palco. Tudo bom, Marta? Tudo. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Você sempre gostou de ler? Sempre. Desde quando? Acho que eu comecei no vício mesmo com 12, 13. Eu li escondido. E você se lembra o que você lia? Eu sempre gostei de ler romance, né? Então, com 13 anos, eu lembro até hoje, assim, qual foi o romance que me despertou para a leitura. Eu ia para o trabalho dos meus pais e tinha que ficar fazendo hora, e eu ia para a biblioteca. Aí eu encontrei um romance da Bárbara Cartland, que era um romance histórico, desses de banca. Aí virou vício. Aí eu ficava lendo, era um atrás do outro. Eu fazia questão de ir comprando para poder ler. E isso era influência dos seus pais? Você diz trabalho dos seus pais? É, mas é porque meus pais trabalhavam no Sara e eu fazia aula de piano próximo. Sara Kubitschek, no hospital. E eu fazia piano ali perto. Então eu ficava fazendo hora de tarde. Então tinha que fazer, né? Ia para a biblioteca até chegar a hora da aula. Não, meus pais não gostam de ler. Então a influência não foi deles, não. E quando é que você resolveu escrever? Não só leria, também escreveria? Eu desde criança, eu sempre fui muito criativa para criar roteiros, né? Eu adorava criar, por exemplo, paródias. E eu fazia história em quadrinhos, gibi, desenhava, então eu sempre gostei de criar determinadas histórias. Até ficava pensando assim, por que eu não comecei a escrever antes, né? Eu já tinha, só que porque eu ficava mais vinculada com a parte de desenho. Aí eu comecei a mexer com o meu blog. E eu começava a postar umas crônicas sobre livros de romance que eu lia. Então, inclusive ficou conhecido na internet como Divagações de Martinha, porque eu pegava determinadas cenas de um romance, por exemplo, que as leitoras não se atentavam e fazia uma crônica bem sarcástica, satírica sobre aquilo ali. Então, assim, eu costumo até brincar, que a pessoa fala assim, eu não sou resenhista de livro, né? Eu sou cronista, porque eu gosto de brincar com a história. Quando eu comecei a ver que eu tinha leitoras, né, elas gostavam dos textos, eu recebi convite de um outro blog para postar as crônicas no blog dela, eu comecei a ter leitoras. E aí, até então, eu já tinha escrito O Tapete Vermelho e estava engavetado. Aí eu percebi e falei assim, bom, se eu tenho leitoras para crônica, pode ser que se eu lançar o livro saia, né, tenha leitoras para ele. Se eu te contar como é que eu escrevi O Tapete Vermelho, você não acredita. Tapete Vermelho é o primeiro? O primeiro, Eu tinha acabado, meu Deus, aquele momento de vexame. Eu tinha acabado de ler a trilogia Crepúsculo. E vendo a entrevista da autora, ela falando que, não, porque eu sou uma dona de casa, eu ficava em casa com 2 filhos, não tinha o que fazer. Um dia eu sonhei e escrevi. Eu falei, gente, se ela pode, eu posso também. Fez bem. Eu falei assim, se ela pode, eu posso também. Eu ainda brinquei e falei com meu marido, eu falei assim, peraí que eu vou dormir um pouquinho, que eu vou sonhar para ver se eu consigo uma história. E aí foi engraçado, porque ele falou assim, por que você não escreve sobre isso? Eu falei, não, muito batido. Então escreve sobre isso. E saiu a história, em 3 meses eu escrevi O Tapete Vermelho. Você fala sempre assim, eu tenho leitoras. Eu dei meu erro, porque eu sei que eu tenho leitores também, né? Mas é porque a maioria do público mesmo de leitor dos meus livros são mulheres. Então, assim, tanto é que o livro é chamado de livro florzinha, livro de mulherzinha, né? Chiquilite e tal. Então, por isso que eu sempre me refiro a mulheres, mas eu sei que eu tenho leitores homens. Você já tem 5 livros publicados, todos romances. Todos romances. É o que você gosta? É. Por quê? Não sei, eu falei assim, cara, a vida já é tão cheia de coisa ruim, né? Então, vamos fazer um romance para fazer um final feliz e tal. E quem são os seus escritores ou escritoras preferidos? Então, só romance. O pessoal fala, nossa, acabou aquele momento cult, porque eu não vou falar que eu gosto de Kafka, não gosto. Nem li, coitadinho. Mas, assim, são escritoras de romance. Eu tenho uma preferida, que é a Nora Roberts,
quem é leitor de romance, especialmente romance de banca, porque o grande forte dela, de anos para cá, era romance de banca, né? Nora Roberts, Linda Howard, Sandra Brown, Judith McKenna, são escritoras assim já muito das antigas. O mercado editorial deu um boom muito grande. Então, hoje em dia, tem as escritoras que a gente chama de escritoras de young adult, new adult, que são as escritoras mais recentes, né, que escrevem mais para o público juvenil e tal. Essas vezes, se me perguntar, eu vou citar nome, mas é muita coisa. Então, eu sempre fico mais concentrada, vou falar quem é a sua inspiração, Nora Roberts. E como é que elas te influenciam? A Nora Roberts, por exemplo, como é que ela é uma influência na hora de você escrever? Hoje em dia, o que está na moda é romance erótico, né? Virou, depois de 50 Tons de Cinza, qualquer escritora que se lança hoje em dia, a editora já pergunta se é erótico. A Nora Roberts me inspira a escrever romance. Então, assim, quando a editora me pergunta, qual é o seu tipo? Romance light. Não é romance hot, né? Que tem realmente uma classificação. Eu sigo a linha dela. Então, é um romance light, tem todos aqueles elementos de um filme de comédia romântica, alguma coisa assim. Não vou pesar por outro lado, não. Você tem uma trilogia. Tem. Você lançou uma trilogia e o curioso é que o direito é o pano de fundo, é o ponto de partida. Por quê? Para tudo tem uma história, né? Você é formada em letras e em fisioterapia. Em fisioterapia, E acabou escrevendo sobre direito. Pois é. Olha que engraçado. Tu não pergunta, mas por quê? E olha, eu fiz... Tadinho, eu fiz 1 mês de direito e abandonei. Depois que eu falei assim, não, falei pro meu marido, não, já tem 2 faculdades, não aguento outra mais não dá não. Meu marido, meu sogro, meus cunhados, todos são formados em direito. E então, eu pensei, bom, se eu for escrever uma coisa nessa área, eu vou ter um pouco de suporte para conferir os ganchos, né, jurídicos que eu precisar. Na época que eu fui escrever o Absoluto, estava na moda lançar muito livro com que as mocinhas eram insuportáveis. Então, todas as que eu vou falar dos protagonistas, eu falo mocinho ou mocinha, tá? Então, as mocinhas eram insuportáveis, elas eram assim, a você lê e você ficava irritada. Eu, conversando com uma amiga minha no Skype, falei para ela assim, gente, cadê um livro onde a mocinha seja uma pessoa inteligente, bacana e tal? E ela falou assim, por que você não escreve? Eu falei assim, eu vou fazer isso mesmo, o que eu vou fazer? A mocinha vai ser enfermeira? Ela, não, muito batido. A mocinha médica? Não, muito inteligente. Mocinha, não sei o quê? Não. Não, mocinha, não, já sei. Vou fazer uma mocinha na faculdade de Direito. Recém-formada, gênio, tipo assim, cabeção, mas é uma mocinha gente boa. Aí ela, então tá. E aí começou a história do Absoluto. Então, até na hora da gente criar, de eu criar o personagem, eu conversava muito com ela, e ela é formada em Direito, né? Só que ela mora no Rio. Aí eu falava assim, Jujuba, se eu for escrever, você me dá o suporte na parte do direito, né? Ela falou, não, dou, tal. E aí, o que a gente vai fazer? Não, vamos fazer um advogado violento, poderoso, assim, tipo, bam. Aí, não, vamos fazer ele americano, não, vamos fazer ele descendente de húngaro. E ela falou assim, não, então tá, vamos fazer um negócio diferente. Então, saiu a história. Ela conferia os ganchos jurídicos de uma amiga aqui de Brasília também. Então, eu passava o livro, eu escrevia as cenas, passava para ela, depois passava para essa minha amiga aqui. E elas corrigiam, não, peraí, tá errado aqui, tal, vamos fazer a cena de tribunal assim. Nessa época, eu assisti o seriado The Good Wife, para poder pegar a manha, né, de tribunal, até mesmo porque a história se passa fora, né? Não se passa aqui no Brasil, é em Boston. What are you thinking? I'm in. I'm starting my own firm. That's fantastic. You and I are the new Will and Diane. She's taking our top clients. Here's your opposition. You two used to be on the same side, didn't you? I'm gonna destroy the competition. Alicia Flora, this is a restraining order preventing you from meeting any representative of Chumho. Hello? You don't want to make me your enemy. And you certainly don't want Alicia and me together. I'm hanging up now. I have a business to run. Yeah, let's see how that goes. I want to talk about taxation of internet commerce. We just lost Chumho. Eu ficava assistindo para poder criar os cenários. E você falou sobre direito civil? O primeiro livro foi engraçado, porque eu falei assim para ela, eu vou concentrar então. Eu escrevi o primeiro, não era um objetivo ser uma trilogia, era um objetivo ser um livro só. Só que como eu criei 2 amigas,
que dividem o apartamento com a heroína do livro, eu falei assim, vamos escrever um livro para elas, né? Aí eu pensei, falei assim, gente, já sei, eu vou fazer o primeiro na área civil, o segundo na área criminal, porque a personagem, o personagem principal é um promotor e a personagem, ela gosta da área criminal, e o terceiro eu fiz direito de família, que o personagem é um juiz, e o caso todo se envolve em relação ao direito de família. Agora, como é que você fez, Marta, nesse tempo todo? Você já me contou aqui, eu sei que você não é a escritora mais organizada do mundo. Como é que você fez? Escrevia um, outro ao mesmo tempo, um terceiro ao mesmo tempo? Como é que você se organiza? Eu sou desorganizada. Eu não tenho roteiro, não sigo um roteiro inclusive é um erro, né, meu? Uma das coisas, eu brinco que eu falo que a minha sobrinha é minha assistente, porque às vezes eu estou escrevendo e eu estou lá na página 200 e porque eu esqueci o sobrenome do personagem. Eu falei, gente, que sobrenome que eu dei para ele? Aí eu tenho que voltar lá no início do livro. Daí ela pegou e fez para mim um catálogo. Tia, tá aqui, ó, todos os dados dos seus personagens. A hora que você precisar, você consulta, tá aqui. Eu tenho mania, eu escrevo vários livros ao mesmo tempo. Eu acho que eu escrevi o Irresistível e o Magnífico juntos, mas o Magnífico eu fui deixando mais para o final. Porque quando eu vou terminando um livro, o gancho já puxa para outra história. Então, aí eu já começo a escrever a outra história. E aí, quando eu chego no meio do outro, já puxou da outra. E aí eu começo a escrever outra. Você tem também textos prontos? Tenho várias histórias prontas. E para quê? Para ser um ponto de partida já? Se houver um pedido, você já tem alguma coisa começada? Para quê? Eu descobri o Amazon, né? O Amazon é o melhor amigo do escritor hoje em dia. E aí, o que eu fiz? Na época que eu tinha o blog, eu escrevia muitos contos, que inclusive uma paciente minha, que é escritora também, falou para mim, não são contos, são novelas. Porque conto tem 3, 4 páginas, né? E os meus têm tipo 30, 40. Então ela falou assim, são novelas, você tem que chamar de novela, não pode chamar de conto. Só que para leitor de romance, ter menos de 100 páginas é conto. E eu escrevia vários ao mesmo tempo. Aí, alguns eu estou desengavetando e publicando independente. Então, são livros que eu não tenho pretensão de virar e falar, eu vou pegar esse livro, vou aumentar a história, e vou criar um livro e enviar para uma editora tal. Não, são livros para mim que eu escrevi há muitos anos atrás, não tem um objetivo para eles de crescer e enviar. Agora, esses que estão escritos são alguns que eu poderia virar, por exemplo, eu tenho 3 que poderia virar uma outra trilogia. Cada um com uma história diferente, mas poderiam compor uma trilogia. Mas está lá parado. É só quando de vez em quando me inspira, eu pego para escrever neles de novo. Curioso que você lançou seus 5 livros de 2013 para cá. Em pouco tempo. Por que também? Porque a cabeça vai rodando. E foi sorte também, né? Assim, eu calhei de cair bem em algumas editoras, calhei de angariar um público leitor bacana, que eles pedem as histórias, né? Então, assim, isso aí também isso faz com que o autor produza mais, né? Quando ele vê que os leitores pedem, a gente produz. Está falando em produzir mais, você já tem mais um livro, 6º, praticamente pronto, né? Já. Vai sair mês que vem, se Deus quiser. E é sobre o quê? O que você pode adiantar pra gente? É uma banda de rock. E também a própria criação dele também foi interessante, porque na época estava saindo muito romance young adult com roqueiros, new adult também, com roqueiros, só que sempre o enfoque são os roqueiros serem homens numa banda, né? Aí eu falei assim, gente, vamos dar um papel legal para essa mocinha. Então a mocinha é a vocalista da banda. Então ela que é a personagem principal, ela que é a vocalista. Então, uma banda que cresceu na high school, ganhou uma projeção mundial e passou a fazer sucesso. E o que você está esperando desse livro? Ai, meu Deus, cada livro é um xodó, né? Esse, para mim, ele é um xodó. Eu mesma estou doida para pegar ele na minha mão. Eu acho que o público vai gostar, porque ele tem todos os elementos que os leitores gostam de um romance, né? Romance tem que ter uns elementos específicos, mesmo que seja clichê,
eles têm que ter um elemento específico, tem que ter emoção, tem que ter ação, tem que ter um momento de drama, tem que ter briga entre o casal, depois tem que ter um entendimento. Então, assim, tem todos esses elementos. Acho que o público vai gostar desse romance. Para terminar, Marta, você não assina Marta Fagundes, né, nos seus livros? Não. Sabe por quê? Não. Olha a história. Você chega numa livraria, aí você para num estante, você vê Linda Howard, Nora Roberts, J.K. Rowling, aí Marta Fagundes. Quem vai pegar? Marta Fagundes? Não vai. Aí eu criei o MS Faiez, que é M de Marta, S de Souza. Faiez é um mix do meu sobrenome de casada com um de solteira. O Y foi só para dar um charme. E aí ficou? Ficou. Tá dando certo? Tá dando certo. Que bom. Marta, é isso. Muito obrigado pela sua participação. Boas as suas histórias aqui no Iluminuras. Obrigado. Obrigada a você pelo convite. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. A gente vai para o intervalo e volta num minutinho para falar mais sobre literatura, dessa vez com os advogados Renata Lima e Guilherme Reis. É um minutinho só, não sai daí. O Iluminuras já está de volta para conversar neste segundo bloco com os advogados Renata Lima, Guilherme Reis. Obrigado pela presença. Nós que agradecemos o convite. Obrigado também por ter vindo, né? Vocês dois vieram de BH aqui para Brasília, especialmente para o Iluminuras. Eu já começo falando aqui sobre o livro de vocês, Imunidade Tributária para o Terceiro Setor. Livro que vocês acabam de lançar e que é o primeiro. Como é que foi escrever aí o primeiro livro? Foi bacana, uma experiência muito interessante para a gente, porque colocar no papel aquilo que a gente faz no dia a dia, que é trabalhar com as entidades do terceiro setor e com o direito que elas possuem, né? E como é que foi fazer um livro conjunto, duas pessoas? Foi uma experiência fantástica. Estamos nesse projeto, né, na construção desse terceiro setor, na busca de levar a informação para esses dirigentes dessas entidades, e então nós dividimos o livro para que pudéssemos trocar ideias de cada capítulo que fôssemos escrevendo. Então foi muito enriquecedor. Agora, surgiu de que o livro? Em que momento vocês entenderam que era preciso colocar alguma coisa no papel? Veja, Paulo, a gente vê uma necessidade muito grande de informação dessas entidades. Mais de 90% dessas entidades, elas são criadas por pessoas que estão ali por amor à causa. Então, muitas vezes, elas não têm o conhecimento jurídico de forma mais fácil de entendimento. Então, nessas idas e vindas nossas dentro das entidades, porque o nosso trabalho ele é dentro da entidade, com o gestor da entidade, para poder ver o que a entidade desenvolve, que nós vimos que há necessidade dessa informação jurídica de forma acessível para aqueles que estão ali na ponta executando o trabalho. Então, a gente colocou o livro numa linguagem bem acessível, de forma que esse gestor, que quando começou a sua atividade por um amor à causa, pudesse profissionalizar a sua gestão ali dentro. E quais são essas dificuldades, Guilherme? As principais dificuldades que as organizações encontram? Olha, o trato com o poder público. O poder público muitas vezes não tem uma noção real, né, de que o terceiro setor é necessário para o poder público na execução das políticas públicas, nas políticas sociais. Então, as entidades hoje enxergam o poder público muitas vezes como adversário e como um membro da relação que está ali para cobrar e não para ajudar, para fortalecer e para conceder o que é direito. Porque o que a gente traduz no livro é o que está previsto na Constituição de 88 e vem historicamente desde a Constituição de 46, que é a concessão de um direito, nesse caso o direito da imunidade e a previsão nesse caso então que as entidades não paguem nenhum tipo de imposto sobre patrimônio, renda e serviço. E isso tem um porquê, que na verdade o que o legislador fez em 88 foi reconhecer de que as entidades devem aplicar tudo que recebem, independente da origem disso, nas suas finalidades, que são finalidades de interesse coletivo. E até uma outra coisa interessante, que é o que vocês trabalham no dia a dia. A prática de vocês é essa aqui. Exatamente. A gente trabalha para poder reivindicar esse direito constitucional das entidades não pagarem nenhum tipo de imposto. Agora, por que as pessoas, se é um direito tão antigo, da década de 40 ainda, por que as organizações não entenderam? Falta informação?
o poder público abusa em determinados momentos. Qual que é a avaliação de vocês? Acho que faltam esses dois fatores que você falou. Na verdade, existem esses dois fatores. Um pouco de desconhecimento, até porque, como a Renata falou, as entidades começam com amor, e a gente sempre fala que o amor dá origem, mas o amor não sustenta nos dias de hoje uma entidade, uma ação social. É necessário uma profissionalização. E também um abuso do poder público, com exigências que não estão previstas na legislação competente para tratar dessa matéria, impondo cadastro desnecessário, a obtenção de alguns certificados, tudo isso que o legislador constituinte 88 não fez nenhum tipo de previsão, mas o poder público usa do poder que ele tem, porque se uma entidade não faz o recolhimento do imposto, ela não obtém a certidão. Se ela não obtém a certidão, o poder público não consegue fazer o repasse do convênio. Agora, como é que foi escrever? Conta para mim agora como é que foi escrever esse livro. Eu sei, imagino que a rotina de vocês seja pesada, muito trabalho. Quando é que vocês sentaram para escrever? Esse ponto também ele é crucial, né, no desenvolvimento aí desse trabalho. Como a demanda é muito grande, né, nós separamos os finais de semana e muitas noites durante a semana em vários lugares que estávamos, porque a gente viaja o Brasil todo nesse projeto, então o tempo que tínhamos era para poder destinar a escrita do livro, e era à noite ou final de semana. E como é que vocês dividiam? Em regra, a gente sentava no mesmo horário para escrever, cada um com responsabilidade de escrita de um capítulo, e a gente trocava as experiências que nós temos, porque sabe, esse livro é o resultado da minha experiência na advocacia e da experiência da Renata na área contábil e na área da advocacia também, e no período que ela trabalhou dentro do Ministério Público, no Centro de Apoio Exclusivo dedicado ao terceiro setor em Minas. E aí a gente ia trocando essa experiência, construindo, e ao final nós trocávamos o que estava escrito. O que eu escrevia, ela fazia uma leitura e colocava algumas sugestões, e o que ela escrevia, eu fazia a mesma coisa. A parceria deu certo. Demais. Tanto é que vem outros livros por aí. Sim, nós estamos agora já com o projeto de um segundo e de um terceiro livro. O terceiro, na verdade, saiu um pouco na frente, né, do segundo, já está na parte de revisão, de escrita, e que é voltado, que vai ser um guia prático do SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente. E o segundo, nós vamos voltar ao tema da imunidade, mas agora das contribuições sociais, que estão previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Outra coisa interessante, eu gostaria de saber aqui de vocês. Vocês têm o livro, então, publicado agora, mais 2 aí a caminho. Agora, o que vocês gostam de ler? O que dá prazer para vocês na hora de ler? Olha, eu gosto de ler de tudo, um pouco. Ultimamente tenho lido mais noticiários, né, e a literatura voltada para o terceiro setor, porque é o que a gente está lidando todos os dias, então a gente sente a necessidade de estar bem atualizado, seja nas questões jurídicas, seja nas questões práticas mesmo, porque tem alguns livros práticos de pessoas que estão no terceiro setor e que não são da área do direito ou da área das ciências contábeis e que escrevem. Foi isso que inspirou. Agora, é uma área que muda muito? É preciso estar sempre atualizado? A legislação tem mudado ou não? É uma legislação, a gente costuma dizer que é uma legislação ímpar, né? A gente fala que o terceiro setor é como na área da medicina. O terceiro setor é um setor especializado, é um direito especializado, assim como tem o direito civil, o direito penal, o direito do terceiro setor, ele é especializado. Então, tem que ter profissionais capazes de lidar com a legislação do terceiro setor, que muda a todo momento. E você, Guilherme, o que você gosta de ler? Eu gosto de ler as notícias e bibliografia. Gosto muito de ler histórias reais. E o que te chama a atenção? Eu acho que a gente aprende um pouco. Então, li a do Roberto Marinho, li a do Ayrton Senna recentemente, então eu gosto muito disso. E essas leituras te ajudam na hora de escrever? Você sente isso? Acho que sim. Acho que o hábito, o costume de lidar com o livro, da leitura, traz sempre um aprendizado, né? Para fechar aqui essa nossa conversa, a gente falou bastante sobre o livro. Qual que é o recado final que fica sobre esse tema, imunidade tributária para o terceiro setor? Qual que é o recado que fica sobre isso depois da escrita até mesmo do livro? A gente até coloca como subtítulo aí, compreender e usar um direito seu, né? Eu acredito que as entidades, elas
têm que ter esse conhecimento para poder usufruir de forma melhor na aplicabilidade daqueles recursos que estão ali destinados para a execução daquelas finalidades. Então, eu creio muito que as entidades tendem a melhorar a cada dia com essa gestão mais profissional. E gestão profissional significa que elas também têm que correr atrás de seus direitos no sentido de buscar o conhecimento. Alguma outra coisa, Guilherme? Não, acho que é esse o propósito nosso, de fortalecimento do terceiro setor. Por isso até que nós fizemos um site, que é imunidadetributária.com.br, que a gente apresenta o livro e também tem um link de um diagnóstico, onde um gestor de uma entidade pode entrar, preencher um formulário e ao final ele vai ter um resultado, se a entidade dele tem o direito à imunidade ou não. Ok, é isso. Gostaria aqui de agradecer a presença dos dois aqui. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Obrigado, nós que agradecemos. Bom, e muito obrigado você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.